Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Chuvas geram transtornos na Grande São Luís. Maranhão segue sob alerta amarelo nesta quinta. Professor da UFMA, jornalista Euclides Moreira Neto é eleito para integrar a Academia Cururupuense de Letras. Polícia Rodoviária Federal inicia a Operação Dia do Trabalho. Política com Felipe Clã, indicação de Felipe Camarão e rejeição de Jorge Messias. Quem ganhou ou perdeu? Tem concursos e oportunidades. Tem economia com Wagner Matos. Segurança Pública com Paulo Henrique Matos. Um balanço da violência no primeiro trimestre. No esporte, Mayra, Sampaio derrota a Várzea Grande e avança na Copa do Brasil Feminina. 13 atletas maranhenses disputam os Jubes de praia. E 5 municípios do estado receberão a Corrida Nacional do SESI. No Rádio Opinião, o lançamento do Passaporte Patrimônio Cultural Centro Histórico de São Luís, Patrimônio Mundial, com a presidente da Fundação Municipal de Patrimônio Histórico, Kátia Bogé. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos, bom dia Mayra Nogueira. Bom dia Adalberto Júnior, bom dia ouvintes que acompanham o Jornal Rádio Universidade. Nesta quinta-feira, Mayra, dia 30 de abril de 2026, Dia Internacional do Jazz. E hoje também é dia, no Vietnã, é o Dia da Libertação. Dia do Profissional de Eventos. É dia do ferroviário. Mayra, hoje é Dia Nacional da Mulher. Parabéns. Vamos lá. Hoje é Dia Nacional de Todas as Mulheres. São 7h18 agora. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992172647. Estamos no Instagram, X-Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais aqui na 106. Mayra Nogueira, a gente vai agora para os destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Acompanhe com a gente diretamente no site www.universidadefm.ufma.br. Lá você pode baixar o nosso aplicativo, é gratuito, e você acompanha também nos modais de vídeo. Para finalizar, no YouTube diretamente em @Universidade FM 106. Acompanhe com a gente, deixe sua mensagem por lá também, tá? No chat do YouTube. Mayra Nogueira, começando aqui com os destaques de O Imparcial. Olha na manchete, plenário do Senado barra Jorge Messias no STF. O Senado Federal rejeitou nesta quarta-feira, dia 29, ontem, portanto, a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. Essa decisão foi uma derrota significativa ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão interrompe uma tradição de mais de 130 anos, sem recusas a nomes indicados para a corte. Para ser aprovado, Messias precisava de ao menos 41 votos no plenário. O governo projetava maioria confortável, mas enfrentava resistência crescente entre senadores. Como a votação é secreta, o placar final contrariou as expectativas do Palácio do Planalto. Olha, isso aqui com certeza deve ser um definidor aí das eleições e do comportamento, né, da relação entre o governo federal e, claro, o legislativo, o Senado, deputados, enfim. Essa relação que já não era tão bacana, tão legal, tão boa, vai piorar, com certeza, né? A análise disso tudinho aqui, a gente vai conferir daqui a pouquinho com Felipe Clã, aqui no comentário de política. 7h20 agora, Mayra Nogueira, o que ainda tem de destaque em O Imparcial? Clubes e ligas aprovam o afastamento de Antônio Américo e de todos os membros da diretoria da FMF. Reunidos na sede da Federação em Assembleia Geral, clubes e ligas de futebol decidiram por unanimidade votar pela rejeição dos contatos do período em que Antônio Américo, em 2025, de janeiro até agosto,
e também pelo afastamento cautelar de toda a diretoria da entidade. Além disso, foi criada uma comissão que terá até 60 dias para ouvir a defesa do presidente afastado e, em seguida, homologar sua saída definitiva. A Assembleia que elege o presidente também é soberana no momento em que decide afastá-lo com toda a diretoria. Outro assunto de política daqui a pouquinho com Felipe Clã, presidente nacional do PT, Edinho Silva, anuncia Felipe Camarão como pré-candidato ao governo do Maranhão. Operação Dolo Rural desarticula esquema de fraudes previdenciárias no Maranhão e no Ceará. Empreendedoras são fortalecidas por projeto Geração Delas. Esses são os destaques aqui de O Imparcial, inclusive O Imparcial que amanhã completa 100 anos. Olha só. E a gente vai ter um programa tratando aqui sobre isso, sobre esse histórico, tá? A gente vai gravar com certeza com o Sérgio, outros representantes do jornal Rádio, de O Imparcial, do jornal O Imparcial, tá? Para contar um pouquinho dessa história belíssima aqui, um grande exemplo, né, desse jornal aqui dos Diários Associados, Assis Chateaubriand, uma história gigantesca aqui. Uma longa história aqui, inclusive, né? Ele que foi senador, né? O Assis Chateaubriand, além de um grande empresário dessa área da comunicação, né? Foi dono aí de rádios, jornais, né? Aqui os Diários Associados tem em vários estados, né? E o do Maranhão é o Imparcial, que era pacotilha, né? É uma história de grande longevidade, enfim. Vamos abordar isso aí, claro, já desejando os parabéns para O Imparcial. Amanhã, 100 anos, dia 1º, Dia do Trabalhador, amanhã, 100 anos de O Imparcial. Mara Nogueira, vamos agora ao Jornal Pequeno? Senado rejeita a indicação de Jorge Messias para o STF. Pela primeira vez em mais de 130 anos, uma indicação ao STF foi rejeitada pelo Senado. Em uma decisão inédita, o plenário do Senado rejeitou nesta quinta-feira, dia 29, a indicação de Jorge Messias para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Com voto de Moraes, STF rejeita novo recurso de Roberto Rocha em ação movida por Flávio Dino. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu negar os embargos de declaração apresentados pelo ex-senador Roberto Rocha, no processo em que responde a uma queixa-crime por calúnia e difamação movida pelo ministro Flávio Dino. Mayra? Acidentes de trabalho no Maranhão somam 43 mil e indicam maior gravidade. Estão abertas as inscrições para o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2026. E ainda, fim da jornada 6x1 avança na Câmara sob pressão política e dúvidas sobre impacto econômico. No Palácio dos Leões, o governador recebe prefeitos e entrega ambulâncias aos municípios maranhenses. Zema ataca a STF, chama ministros de intocáveis e acusa a corte de ampliar tensões políticas. Esses são os destaques dos principais impressos locais. Daqui a pouquinho, o ambiente nacional e muita política, claro. São 7h24 agora. Vamos ao trânsito. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. A gente começa as informações do trânsito aqui com o mapa do Waze.com, que você confere no YouTube, no site também, no aplicativo oficial da Rádio Universidade FM, já mostrando por aqui, né?
Trânsito na capital maranhense na manhã desta quinta-feira, dia 30, né? Aqui na saída de São Luís, BR-135, o trânsito já vem, né, com retenção na saída. Logo após o aeroporto começa já o trânsito, né? Aqui na área de Itaquibacanga também a coisa já está complicada. Chuvas, né? Chuvas agora, desde ontem, muita chuva, previsão de mais chuva. Borges daqui a pouquinho dá mais detalhes também sobre chuvas, tá? A Avenida São Marçal, no João Paulo, está complicada a situação por lá também, nos dois sentidos, tá? Nos dois sentidos, com trânsito muito carregado neste momento. A Avenida Jerônimo de Albuquerque, pelo que a gente observa, o trânsito vai seguindo fluindo normalmente, né, em alguns pontos aqui de acesso à capital maranhense, já vindo aqui de Passo do Lumiar, a Estrada da Maioba, trânsito está bem complicado por lá também, a Estrada de Ribamar, no sentido São Luís, sentido centro, também com muita retenção em alguns trechos, tá? Agora sim, Borges Júnior com a gente. Borges, bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia, Mayra, Adalberto, bom dia a todos, bom dia a você que segue com a gente nesta quinta-feira chuvosa na região metropolitana aqui de São Luís, deixando o trânsito complicado em diversos pontos da capital. A gente destaca aqui, Adalberto, Mayra, a MA 201, a estrada de Ribamar, via que está com fluxo totalmente comprometido, em função aí justamente das fortes chuvas que seguem caindo em pontos da capital, inclusive por lá, o volume de chuva que cai desde o dia de ontem, desde essa quarta-feira, o Rio Paciência chegou a transbordar na altura ali da ponte que inclusive dando sinais de comprometimento, em alguns momentos o trânsito ficando completamente parado na região, a via que tem registro de pontos de congestionamento, levando à situação de engarrafamento, algumas pessoas seguindo a pé para tentar chegarem a seus destinos, e a gente reforça aqui a você, condutor, segue chovendo, a chuva deu uma trégua em alguns pontos, mas segue chovendo em outros pontos da capital, a pista ela segue molhada, portanto, então, atenção, redobrar aí a atenção, praticar a direção defensiva, prudência, lembrando que essa água da chuva, o volume foi bastante intenso, a água que cai acabou se acumulando e costuma esconder perigos, costuma formar armadilha, uma dessas armadilhas aí, buracos ao longo da via que ficam cobertos pelas chuvas, pelas águas, portanto, então, atenção aí também nesse sentido para que se evite acidentes. Por hora, então, Adalberto, Mayra, são essas as informações. A gente agradece, Borges, 7h28, Mayra Nogueira. Notícias da cidade. Borges, por falar em chuva, muitos transtornos, né? Chuvas que caíram, Adalberto, durante o dia de ontem, seguiram pela madrugada, se estendendo até esta quinta-feira, até o dia de hoje. Deve seguir chovendo nesta quinta-feira, previsão aí do IMET. Daqui a pouco vocês vão trazer detalhes sobre a previsão do tempo, mas o IMET já alerta nesse sentido. O IMET é o Instituto Nacional de Meteorologia, previsão de chuvas para o Maranhão, mas com atenção à região metropolitana aqui. Foram muitos os transtornos causados pelas chuvas, formou aí pontos de alagamento ao longo desta quarta-feira, muitos transtornos, afetou aí alguns bairros, afetando alguns bairros aqui da capital, bairros como a Cidade Operária, com atenção para a Rua 10 da unidade 105. Nesse trecho aí a via foi tomada pela água, transtornos também no São Bernardo, no bairro São Bernardo, onde uma oficina chegou a ser tomada pela água, alcançando de peças e veículos também que estavam dentro desse espaço. O bairro Renascença também teve registros de alagamento, e na Forquilha um supermercado também foi atingido pelas fortes chuvas, teve o estacionamento completamente tomado pelas águas. E no dia de hoje, como já observamos, quando nos deslocávamos para a emissora, passamos por alguma das avenidas, registramos pontos de alagamento na Avenida dos Africanos, com atenção ao bairro Coroado, ali à altura do Coroado, também pontos de alagamento na Avenida Senador Vitorino Freire, nas imediações ali já próximo do Banco do Brasil, aquela unidade do Banco do Brasil que fica ali no bairro, ali na altura da Avenida Senador Vitorino Freire, bairro da Areinha. Registro também, Adalberto, Mayra, de pontos de alagamento em um shopping ali também no bairro Lima Verde, na altura de um shopping, quem segue da Estrada da Maioba.
também no bairro Lima Verde. Nas paradas de ônibus observamos, registramos diversas pessoas esperando pelo transporte coletivo, muitas delas molhadas, já que os abrigos eles não protegem da forma adequada e as pessoas se amontoando para tentar se proteger das fortes chuvas que caíram e que seguiam caindo quando nos deslocávamos para cá, para a emissora. Como já dissemos, Adalberto, Mayra, a instabilidade deve se manter durante o dia de hoje. A chuva ela vai dar uma aliviada, já deu uma aliviada em alguns pontos, inclusive aqui na região da área Itaquibacanga, deu uma aliviada, mas o tempo ele vai seguir nublado dessa forma neste momento aqui na região da Avenida dos Portugueses, existindo aí a possibilidade de novos episódios de chuvas intensas, que foram, sobretudo, as chuvas intensas no período da tarde. A gente lembra também, foram registrados alagamentos ainda no bairro Coroadinho, na Avenida Senador Vitorino Freire, como já dissemos, a via se formou diversos pontos de alagamento e reforçando então com relação às chuvas que deram uma trégua agora em alguns pontos da capital, ela deve voltar a cair aqui na capital, sobretudo no período da tarde. Adalberto, Mayra. 7h31, Borges, falando agora ainda sobre essa questão de chuvas, o Maranhão segue sob alerta amarelo hoje, nesta quinta-feira. Exatamente, esse alerta ele foi emitido no dia de ontem, nesta quarta-feira, alerta amarelo de chuvas intensas para o estado. Ele tem validade durante todo o dia de hoje, durante toda esta quinta-feira. Alerta do IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. A indicação aí de perigo ele abrange 187 municípios maranhenses e dentro dessas cidades está incluída a capital, aqui São Luís, onde pode chover de 20 a 30 milímetros por hora ou chegar aí até 50 milímetros por dia. Atenção também, o IMET chama atenção em relação à força dos ventos. A intensidade pode variar de 40 a 60 quilômetros por hora, causando aí situações de emergência. Neste caso, nesse sentido, a população pode acionar tanto a Defesa Civil quanto o Corpo de Bombeiros, podem ser acionados aí por meio de telefones, a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo número 193. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges. Vamos para o break. Em seguida tem Segurança Pública com Paulo Henrique Matos. Aposentado. Você não perdeu seu valor. E o Simproecema sabe disso. Por isso, valorize os aposentados pela sua experiência, seu legado e amor à educação. Você aposentado e aposentada é importante para o Simproecema. Associe-se já e usufrua de benefícios exclusivos. Aposentado sim, inativos nunca. Educador sempre. Simproecema, fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Segurança Pública, com Paulo Henrique Matos. Vamos agora para o quadro de análise da segurança pública. A gente recebe, claro, especialista, né? Paulo Henrique Matos aqui com a gente. Bom dia, Paulo, seja bem-vindo. Bom dia, Adalberto. Bom dia, Mayra. Bom dia, Borges. Bom dia, ouvintes da Rádio Universidade e do jornal Rádio Universidade. Gente, hoje eu eu vou fazer uma breve análise acerca dos índices de violência na região metropolitana de São Luís no primeiro trimestre de 2026, mas numa comparação com o triênio 2022, 2023, 2024, 2025, ou seja, 22, 24, 25, 26, para que a gente possa ter uma ideia de como é que está
essa dinâmica ou essa geometria do conflito aqui na capital maranhense. Porque no último ranking, Adalberto, de competitividade dos estados, que é utilizado por muitos governos estaduais e também municipais, no quesito qualidade das informações prestadas, o Maranhão ficou em 9º lugar entre os 9 estados da região Nordeste, ou seja, o Maranhão, em termos de prestação de informação, de qualidade da informação e de transparência, ocupa aí uma situação ainda preocupante. E eu entendo que o debate público só é de qualidade quando a informação que chega, sobretudo para a imprensa, principalmente a imprensa profissional, ela é de qualidade. Então, pensando nisso, eu fui direto à fonte, que é o Sistema Nacional de Informação de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E os dados contidos no Cinesp, eles são reveladores de uma realidade que é, infelizmente, muito diferente ou até completamente diferente daquela que é propagandeada pelo governo estadual. O dado mais impactante em relação a essa violência, e quando eu me refiro à violência, eu estou falando especificamente do que nós chamamos de mortes violentas intencionais, cuja sigla é MVI. E essas mortes violentas intencionais, elas envolvem homicídio doloso, feminicídio, roubo seguido de morte, que é o famoso latrocínio, lesão corporal seguida de morte e a letalidade policial, que é a morte decorrente de intervenção de agentes de segurança pública. Eu não vou analisar a letalidade policial e nem vou analisar, nesse momento, a lesão corporal seguida de morte. Eu vou me preocupar aqui basicamente com o homicídio doloso, feminicídio e latrocínio. Então, quando a gente analisa os dados mais de perto e esmiuça essa análise, faz uma análise crítica, o que a gente percebe é que houve o que nós chamamos de efeito montanha-russa. Porque entre 2022 e 2024, nós tivemos uma tendência de redução dessas mortes violentas aqui em São Luís. Elas caíram em 2022, entre 2022 e 2024, de 81 mortes para 51 mortes. Essa queda em 2 anos. E, de repente, em 2025, elas saltam para 92, e isso mostra que nós estamos aí num processo de acomodação de forças. Eu estou me referindo, nesse caso, aos homicídios dolosos. E isso mostra que há um salto, de quase 80% nos homicídios dolosos aqui na capital, de 36 para 83 casos, entre o início de 2024 e 2025. E isso acaba não sendo aleatório. Isso indica que houve uma espécie de rompimento em pactos informais e também nos equilíbrios de poder entre os grupos criminosos, porque boa parte desses homicídios dolosos, na verdade, a maior parte desses homicídios dolosos que ocorrem na capital maranhense está diretamente relacionada aos conflitos faccionais. E a gente percebe que esses conflitos têm uma dinâmica própria, e é importante que o nosso ouvinte entenda que esses conflitos, repito, têm uma dinâmica própria e eles estão alheios a qualquer ação por parte do governo. Então, essas oscilações entre momentos de ascensão e de queda dessas taxas,
tem muito mais relação com a dinâmica das disputas entre as facções do que qualquer atuação por parte do governo. E isso precisa ser esclarecido. Então, a violência, nesse caso, no caso dos homicídios dolosos, ela funciona muito mais como uma ferramenta de negociação territorial. Então, a gente tem um efeito gangorra e nós vamos ter, em 2026, agora no primeiro trimestre, de janeiro a março, um recuo para 79 casos. Isso sugere que essa disputa ainda não foi resolvida. Muito pelo contrário. Nós temos aí ainda um patamar muito alto de violência entre 2025 e 2026. Agora, também é importante destacar, no caso dos homicídios dolosos, Adalberto, que para mim são o melhor indicador dessa disposição da sociedade ludovicense para o confronto, são as tentativas de homicídio. Preocupam-me tanto os homicídios consumados quanto as tentativas, porque em 2024, no primeiro trimestre, nós tivemos 22 tentativas de homicídio. Em 25, saltamos para 38, e em 26 houve uma queda. Agora, o grande detalhe é que a letalidade nas ruas da região metropolitana de São Luís aumentou. Há mais disparos de arma de fogo sendo efetuados. Mas as situações de risco real em áreas residenciais da capital maranhense ainda são reais. Então, São Luís ainda é extremamente violenta. Os disparos de arma de fogo cresceram muito nos últimos anos. Agora, isso se deve, sobretudo, àquela política, né, de libera geral das armas. Então, existe muita arma de fogo em circulação em São Luís. Pouquíssimas são as tentativas de homicídio ou os homicídios dolosos consumados com o que chamamos popularmente de arma branca. Então, o que acontece? Isso acaba gerando, essas tentativas de homicídio, acaba gerando uma enorme crise, tanto no âmbito social, quanto um aumento da pressão sobre o sistema de saúde pública. Né? Porque é muito mais gente sendo atendida nos hospitais públicos em decorrência de tentativas de homicídio. Em relação ao feminicídio, algo também que é interessante é o seguinte: nós tivemos, no início de 2022, 5 casos, tá? No momento em que o feminicídio ainda era um agravante do homicídio doloso. Só que, o que acontece? O feminicídio, depois que foi desvinculado do homicídio doloso e passou a ter uma tipificação própria, ele praticamente deixou de acontecer na capital maranhense. E aí nós temos um problema de reconhecimento. Então, para que o feminicídio apareça nas estatísticas, é necessário que a autoridade policial consiga identificar que a motivação daquele assassinato foi o gênero no ato do registro. Então, se a estrutura de investigação ela não for constantemente treinada, o feminicídio pode facilmente ser registrado apenas como homicídio doloso. Isso é muito sensível, isso é um detalhe técnico muito sensível. Então, nós tivemos uma baixa no primeiro trimestre de 2026, mas essa baixa nos índices de feminicídio, ela deve ser lida com cautela, porque ela leva a uma pergunta: isso é uma vitória das políticas de proteção ou é uma lacuna dessa nossa lupa institucional? Será que feminicídios estão sendo tratados cada vez mais como homicídio doloso? Será que há uma dificuldade em identificar aquele assassinato como de fato um feminicídio e ele está sendo tipificado como homicídio em vez de feminicídio? É outra dúvida que eu lanço. Agora, no caso dos latrocínios, São Luís vinha numa crescente nos últimos anos. E isso agora acabou zerando em 2026. Mas também isso me levanta uma outra questão.
Essa oscilação, ela indica que o Estado consegue inibir o roubo que mata pontualmente, mas ainda não criou uma barreira permanente contra ele. Os feminicídios, os latrocínios, que é o roubo seguido de morte, diminuíram muito, mas os crimes contra o patrimônio enfrentam uma subnotificação. Adalberto, ouvintes, Mayra, Borges, a subnotificação é quando você é roubado ou furtado e, por não confiar no aparato de segurança pública, no sentido de recuperar seus bens, você acaba não fazendo o registro da ocorrência. E isso gera a sensação de que os crimes contra o patrimônio diminuíram. Muito pelo contrário, o que mais a gente percebe em São Luís é que esses pequenos furtos, roubos, invasão à residência, têm gerado na população uma sensação cada vez maior de insegurança. Então, todos esses dados entrecruzados, para encerrar minha análise, para não ser muito extensa e muito técnica, todos esses laços entrecruzados, para mim, deixam claro duas coisas. Primeiro, o governo do Maranhão, associado à Prefeitura de São Luís, precisam ter bases de dados robustas, para que a gente aqui, que trabalha com pesquisa em segurança pública, possa acessar dados confiáveis, para que a imprensa possa acessar dados confiáveis, para que a gente possa avaliar as políticas públicas de segurança, propor novas políticas públicas. E daí, o resumo é que ainda estamos longe de alcançar essa paz e tranquilidade que é tão sonhada pela população de São Luís e pela população maranhense em geral. E isso tem que ser objeto de discurso, de debate sério por parte dos candidatos nas eleições que vem por aí. Não a partir de um viés populista, punitivista, espetacular. Mayra, Borges, Adalberto. Muito obrigado, Paulo. Sem dúvida, a transparência é o primeiro passo, né, para a gente ter aí dados concretos e, a partir daí, tomar atitudes e políticas públicas para se melhorar a vida das pessoas. Paulo Henrique Matos, especialista em segurança pública. Espero você na próxima quinta-feira aqui com mais análise. Muito obrigado e um bom dia. Até logo, gente. Tenham todos e todas um bom dia. Um ótimo dia. E a gente volta já após o break. Atenção, São Luís! O seu futuro acaba de ganhar um novo endereço. A Faculdade Laboro chegou com um novo campus, agora na Coab. Novas oportunidades e o mesmo compromisso com o seu sucesso. Escolha o seu caminho: direito, estética e cosmética, administração, recursos humanos ou gestão hospitalar. Aqui você encontra professores qualificados, ensino atualizado e uma formação que conecta você ao mercado de trabalho. Matrículas abertas. Acesse laporo.edu.br ou chame no WhatsApp 989-3300-1491. Avenida 4, número 97, Quarto Conjunto Coab Anil. O seu futuro começa agora. E Clarice, Edigel, que tu faz na defensoria? Ah, já sei, meu Deus, vem receber uma herança. Que herança? Tanta coisa que eu tenho pra resolver aqui. É a cirurgia de Chacotinha que não quer liberar. É essa confusão com esse ex-Mário de Arte que não quer pagar a pensão. Só a defensoria pra me ajudar. E tu vais amar o serviço, que aqui é de graça. Por isso que eu vim pra cá, que eu boto até fé na defensoria. Aproveita e segue a defensoria nas redes sociais. @defensoriaMA. Lá a gente fica por dentro de todas as áreas que ela atende. É coisa chique. Já tô seguindo o fuxico bom, a gente tem que espalhar. Defensoria Pública do Estado do Maranhão. 25 anos garantindo os seus direitos. Jornal Rádio Universidade.
7h50 agora, lembrando, daqui a pouquinho tem análise com Wagner Matos aqui falando sobre economia. Antes a gente vai chamar uma reportagem aqui de Borges para falar sobre o jornalista profissional, ex-diretor aqui da Rádio Universidade, professor Euclides Moreira Neto, que foi eleito para integrar a Academia Cururupuense de Letras, não é isso, Borges? O professor universitário e jornalista Euclides Moreira Neto foi escolhido por unanimidade para integrar a Academia Cururupuense de Letras. A reunião dos membros que elegeu o nome do docente foi realizada nesta terça-feira. O comunicado foi feito pelo médico nefrologista e acadêmico da Academia Maranhense de Letras, professor Natalino Salgado, ex-reitor da UFMA, membro fundador da referida academia. Ao longo de sua carreira, Euclides desenvolveu atividades em todas as áreas de expressões artísticas, principalmente na área audiovisual. Professor da Universidade Federal do Maranhão há mais de 40 anos, Euclides é doutor em Comunicação, Linguagem e Cultura pela Universidade da Amazônia. Eleito, o professor falou sobre a simbologia do momento. Olha, eu agradeço à Academia Cururupuense de Letras por ser escolhido por unanimidade para ingressar na Academia Cururupuense de Letras. Me honra e me emociona. Obrigado a cada acadêmico pela confiança. Eu gostaria de ressaltar que isso é um reconhecimento que recebo, não só como conquista pessoal, mas como responsabilidade com a cultura de Cururupu e com a pesquisa, a literatura e a história maranhense. O professor Euclides Moreira Neto também exerceu atividades administrativas de destaque na gestão, como diretor do então Departamento de Assuntos Culturais da UFMA e diretor da Rádio Universidade FM. Foi ainda presidente da Fundação Municipal de Cultura da Prefeitura de São Luís. Recebeu do governo do estado do Maranhão o título de comendador, considerando os bons serviços prestados à cultura maranhense. Sua produção literária contabiliza mais de 20 obras publicadas, especialmente na área de cultura. Prometo honrar a essa cadeira com trabalho, escuta e amor às nossas histórias, às nossas palavras e à nossa memória. Estou muito feliz, especialmente queria agradecer ao professor Natalino Salgado, que foi o padrinho e o motivador de eu ter me submetido a essa escolha. A data da posse ainda vai ser anunciada pelo presidente da Academia Cururupuense de Letras, Paulo Silvestre Avelar Silva. Borges Júnior, Jornalismo, Universidade FM. 7h54 agora, vamos agora para o comentário de economia com Wagner Matos, Mariano Filho. Cotação do dólar e do euro. É isso aí, vamos aqui, começando esse comentário de economia com Wagner Matos. Wagner, bom dia, seja bem-vindo. Vamos falar sobre a redução, finalmente, de uma redução um pouquinho maior da taxa de juros e o que isso vai significar para a nossa população, né? Bom dia! Bom dia, Adalberto, bom dia, minha amiga Mayra e aos amigos da Rádio Universidade. Pois é, meu amigo, nós tivemos aí essa decisão do Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central, e decidiu, ontem à noite, em reduzir em 0,25 ponto percentual a taxa de juros. E aí, a gente tem esse novo patamar. Vai ficar em 14,5% ao ano. Ainda está muito elevado, Adalberto. A gente poderia estar com uma taxa de juros um pouco menor, mas a situação de dívida do país acaba impedindo isso. Então, para financiar as políticas públicas e girar a máquina, o governo acaba pagando por esses empréstimos mais altos. E aí, isso aí é o que o mercado cobra para emprestar dinheiro para
o governo. E, consequentemente, a população ela acaba sofrendo, porque as taxas de juros da Selic, ela serve de referência para empréstimo do setor bancário, e isso é passado na população. E um outro agravante, Adalberto, que ainda prejudica mais o crédito à população, às empresas, principalmente esse ano que estão sofrendo, é a inadimplência. A inadimplência está crescendo, tanto para as pessoas físicas, né, que estão endividadas, elas não conseguem honrar suas contas, está chegando um nível muito elevado, essas contas dentro de casa, e o setor bancário acaba levando esse calote, né? A gente vê aí uma dívida muito grande. E as empresas também estão sofrendo com isso. Então, quando o consumidor, a população deixa de pagar, então sofre as empresas e também o governo deixa de arrecadar. Então, é necessário verificar para que a gente possa ter uma economia mais saudável e aí a população tente voltar a ter um orçamento mais equilibrado para que a vida corra mais suave, né, que está bastante preocupante, né? E a inflação nesses últimos meses também está gritante, principalmente por causa da alta dos combustíveis e também por causa da alimentação. Então, são coisas que refletem muito na receita, no salário das pessoas, no poder de compra, e isso aí reflete também com essa taxa de juros elevada, o crédito escasso, a inadimplência batendo recordes históricos, a gente nunca teve num nível tão alto. Então, a nossa economia aí tem pela frente um cenário bem mais complicado. Wagner, para a gente finalizar, o governo federal ele tinha uma expectativa maior, né? Como é que você observa justamente o comportamento? Inclusive, o governo federal, claro, né, em um ano eleitoral, muito provavelmente tinha uma expectativa maior, né, para justamente dar uma sensação melhor, enfim, diminuir esses juros, aí, como você bem explicou, para as pessoas, esse pagamento dessa taxa de juros, empréstimos e coisas do tipo, né? Fora a precificação das coisas, enfim, isso tudo é levado em consideração por conta da Selic, né? Que é muito alta, é absurda, é uma coisa horrenda, né, em nosso país. A expectativa era um pouco maior, até porque, muito provavelmente, né, eu queria que você falasse justamente sobre isso, para a gente amarrar e finalizar, porque o governo em um ano eleitoral pretende, né, claro, dar esse clima, né, de uma tranquilidade um pouco maior, até porque está com essa situação também, né, de endividamento das famílias, né, e que ficou para o governo tentar resolver isso aí também, né, claro, né, vai fazer através aí do Desenrola 2, né, e para justamente melhorar essa situação. Para o governo não foi legal, né, esperava mais, né? Exatamente, Roberto. O governo ele está mantendo essas políticas em anos eleitorais bem mais aceleradas para tentar aumentar a popularidade, tentar remediar, né, o efeito negativo da economia para a população com políticas públicas. E esse ano passado e esse ano tem acelerado o gasto, e isso acaba endividando demais o governo. E por um lado, tem um lado bom que é tentar aliviar e dar suporte à população mais carente. Mas só que quem paga isso daí é toda a população, é quem gera e paga imposto. Então, a gente está sacrificando muito o setor produtivo, porque ele tem um custo do dinheiro muito elevado, tem uma cobrança de imposto absurda, e a inadimplência baixa prejudica as suas vendas.
Então, não tem mais onde aumentar imposto, certo? Então, vamos dizer, aí o governo está de mãos atadas e a população está sentindo, não tem como sair dessa situação no curto prazo se não reduzir o gasto do governo. Reduzir o gasto, a gente fala em tudo, não estou dizendo em reduzir as políticas públicas que beneficiam a maior parte da população, é o gasto da máquina pública. Então, o governo arrecada muito, vem batendo recordes históricos, mas gasta mal. O resultado é muito pífio, entendeu? Então, isso acaba prejudicando. Então, se não fizer uma revisão no que está tendo nesse gasto absurdo, sem resultado do governo, a população e o setor produtivo já estão sacrificados. Então, por isso que existe essa insatisfação, essa revolta, principalmente por causa do nosso salário, que não está rendendo, Adalberto, está absurdamente, cara. A alimentação de um mês para o outro, o transporte, cara, está batendo, a galera não tem mais como economizar em outras coisas dentro de casa, está uma situação mesmo crítica. Eu nunca tinha presenciado esse tipo de problema, e a inadimplência, a falência, recuperação judiciais de empresas de todos os portes estão absurdas. Isso assusta demais o nosso setor econômico. Mas vamos ver aí se com as eleições o pessoal tem um foco melhor, né? E tem um plano de Estado mesmo mais robusto para que a gente tenha uma situação econômica mais favorável nos próximos anos. Maravilha, obrigado, Wagner. Wagner retorna aqui segunda-feira com mais análise da economia. Wagner Matos, um bom dia. Bom dia, meu amigo, para você, um grande abraço para a amiga Mayra e para os amigos da Rádio Universidade, e um bom feriado, bom dia do trabalho. Aproveitem novamente aí para revisar as finanças de casa, para tentar aí ter um resto de ano mais tranquilo, que a gente sabe que está difícil. Mas é isso aí, meu amigo. Grande abraço. Até mais. A gente vai continuar tentando, com certeza. O brasileiro não desiste. A gente não desiste, né? Não deve. É isso aí. Muito obrigado, Wagner. Um bom dia, um ótimo feriado. Até segunda. E vamos agora de Rádio Ciência, Mayra Nogueira. Vamos ouvir agora. Estudo da UEMA aponta uso político do impeachment no presidencialismo de coalizão. Você já ouviu falar nas leis de Adalberto? Eu sou Pedro Batista e já está no ar mais uma edição do Rádio Ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. O programa Rádio Ciência tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Estudo da UEMA aponta uso político do impeachment no presidencialismo de coalizão. As informações com Bruno Goulart. Imagine um presidente eleito pelo voto popular, com mandato definido em lei, mas que passa 4 anos governando com uma espécie de ameaça permanente sobre a cabeça. Parece ficção, mas essa ameaça pode ser o impeachment, um mecanismo previsto na Constituição para afastar presidentes que cometem crimes graves. No papel, ele é uma medida extrema para proteger a democracia, mas na prática pode acabar sendo usado como arma política em momentos de crise. É essa a ideia por trás da metáfora da espada de Damocles, um perigo constante suspenso por um fio que pode cair a qualquer momento. Um estudo desenvolvido na UEMA, Universidade Estadual do Maranhão, analisa como o impeachment vem sendo usado no Brasil dentro do chamado presidencialismo de coalizão. Nesse sistema, o presidente só consegue governar se montar uma maioria no Congresso, negociando apoio com vários partidos.
Quando essa base de apoio desmorona, o impeachment passa a ser usado não apenas como reação a crimes de responsabilidade, mas também como saída política para crises de governabilidade. Essa é a proposta do estudo Impeachment como Espada de Damocles Moderna, a utilização maliciosa do instrumento constitucional pelo Congresso na perspectiva do presidencialismo de coalizão, desenvolvida pela professora doutora de Direito da UEMA, Tereza Helena Barros Salles, e pelo acadêmico de Direito da UEMA, Raimundo Nonato Bezerra Brasileiro Júnior. O propósito foi analisar como a nossa estrutura política, marcada por uma enorme fragmentação de partidos, influencia a aplicação do impeachment. Queríamos entender se o crime de responsabilidade está sendo usado para o que foi criado ou se virou apenas uma saída política para resolver crises de governabilidade. O estudo investiga como a necessidade do presidente de negociar com vários grupos no Congresso cria um ambiente onde o impeachment pode ser manipulado por interesses partidários. O objetivo central foi mostrar que, nesse cenário, o instrumento deixa de ser utilizado como mecanismo jurídico de responsabilidade e passa a se tornar uma ferramenta maliciosa de enfrentamento entre o poder executivo e o poder legislativo. Nesse cenário, o impeachment aparece como uma peça importante. Por definição, o impeachment é um processo previsto na Constituição para responsabilizar um presidente que comete os chamados crimes de responsabilidade. Esses crimes não são qualquer ilegalidade, são atos graves contra a Constituição, contra o funcionamento das instituições, a probidade na administração pública ou o orçamento do país. O processo tem natureza político-jurídica, ou seja, tem base em leis e provas, mas a decisão final é tomada pelo Poder Legislativo. O rito básico funciona assim. A Câmara dos Deputados analisa a denúncia e, se autorizar, o processo segue para o Senado, que julga o presidente. Essa lógica faz parte da ideia de freios e contrapesos, um sistema em que os poderes se controlam mutuamente. Se o presidente abusa do poder, o legislativo pode freá-lo pelo impeachment. Se o legislativo exagera, o judiciário pode intervir para garantir o cumprimento da Constituição. O estudo mostra, porém, que esse mecanismo pode ser desvirtuado. Um ponto sensível é o papel do presidente da Câmara dos Deputados, que funciona como um verdadeiro gatekeeper do processo. Brasileiro Júnior explica o termo. O estudo descreve o presidente da Câmara dos Deputados como gatekeeper, ou controlador do processo, pois ele detém o poder exclusivo de fazer o juízo de admissibilidade. Destacamos que esse não é um ato puramente técnico, mas uma prerrogativa que confere poderes imensos a uma única pessoa. Como não há prazo legal para ele decidir, ele pode engavetar pedidos para blindar aliados ou usar a aceitação de denúncia como um instrumento de pressão e chantagem contra inimigos políticos. O Supremo Tribunal Federal reforça esse poder ao classificar a decisão como um ato interno do Legislativo, imune à revisão do Judiciário. Isso cria uma ambiguidade poderosa, onde a estabilidade de todo governo depende da vontade política de quem preside a Câmara dos Deputados. O estudo conclui que o problema não é a existência do impeachment, mas a forma como ele tem sido usado no contexto do presidencialismo de coalizão. Quando a queda de um presidente depende menos da gravidade dos atos e mais do humor do Congresso e da manutenção da base aliada, o voto popular fica enfraquecido e a sociedade passa a enxergar o processo como jogo de poder e não como aplicação da lei. Os autores apontam que, em vez de uma pessoa sozinha decidir se um pedido de impeachment anda ou não, essa responsabilidade poderia ser transferida para um órgão colegiado, como o Colégio de Líderes da Casa. Assim, a decisão seria mais coletiva, diminuindo o risco de uso do impeachment como instrumento de vingança, pressão ou negociação individual. O trabalho foi apresentado no 32º Congresso do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito. Bruno Goulart, Jornalismo, Universidade FM. Lembre-se, se você, cientista e pesquisador, quiser apresentar o seu trabalho aqui no Rádio Ciência ou no Rádio Ciência Entrevista, entre em contato pelo Instagram @Rádio Universidade FM. Tome ciência. E nas leis de Adelberto, você já ouviu falar?
Criadas no século VII por volta dos anos 600 d.C., durante o reinado de Adelberto, no reino de Kent, no sudeste da Inglaterra, essas leis são consideradas um dos primeiros códigos escritos da Europa, em língua anglo-saxã. Elas estabeleciam regras para organizar a vida em sociedade, definindo penas e compensações para diferentes tipos de conflitos. Um dos principais pontos desse código era a ideia de responsabilização. Cada ação tinha uma consequência prevista em lei, inclusive envolvendo figuras de autoridade, ou seja, o poder não era totalmente livre de limites. Com o tempo, esse princípio de responsabilizar autoridades evoluiu e ajudou a fundamentar mecanismos mais modernos, como o impeachment, utilizado para julgar governantes em casos de crime de responsabilidade. Ou seja, mesmo em uma sociedade antiga, já existia a ideia de que o poder precisa ser regulado, um princípio que continua presente até hoje. Você sabia? Tome ciência! Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. O programa Rádio Ciência tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Ei, já pensou em cuidar da sua saúde dançando? Na Movidência a gente mexe o corpo, solta a mente e ainda se diverte de verdade. Vem sentir a energia do forró, da seresta, do balé, do fit dance, do estileto e outros ritmos. É muito mais que dança, é qualidade de vida. Bora? Mais informações no nosso perfil no Instagram, @ed.movidence. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. 8h12, agora de volta com o Jornal Rádio Universidade, com Mayra Nogueira aqui neste Dia da Mulher, não é isso, Mayra Nogueira? Hoje, Dia Nacional da Mulher, né? Parabéns aí a todas as nossas ouvintes. 8h13 e trazendo Borges, não é isso, Mayra? Para falar agora sobre... Vamos lá, Borges, vamos falar agora sobre... Cadê aqui, Mayra Nogueira? Cadê o nosso roteiro? Não vamos perder, não. Tá aqui. Vamos falar agora sobre a Polícia Rodoviária Federal, não é isso, Borges? Iniciando a operação Dia do Trabalho. Lembrando, amanhã é feriado, Dia do Trabalho. Com atenção ao feriado desta sexta-feira, Adalberto, Polícia Rodoviária Federal, dando início aos trabalhos no dia de hoje, a operação do Dia do Trabalho 2026 do Maranhão começa nesta quinta-feira. Neste intervalo, vai ter aí reforço na fiscalização e no policiamento das rodovias federais que passam pelo estado, prioridade aí para trechos com registro com grande quantidade de acidentes. A Polícia Rodoviária Federal também vai intensificar atividades educativas, atividades no sentido de orientar sobre práticas de risco, como ultrapassagens proibidas, excesso de velocidade e comportamentos imprudentes, a exemplo de beber e seguir dirigindo. A operação ela inclui ainda o reforço no combate à criminalidade, reforço com foco em crimes como o tráfico de drogas, o porte ilegal de armas, também o transporte irregular de mercadorias. Ainda a recuperação de veículos com registro de roubo ou furto. Para essa ação da Polícia Rodoviária Federal, ela aumentou o efetivo para essa operação. Ele está fazendo uso de radares móveis, além de realizar as fiscalizações especiais. Operação com foco ainda em alcoolemia, o uso do cinto de segurança, a verificação do uso de dispositivos de retenção infantil. A irregularidade da documentação também vai ser verificada junto aí aos condutores de veículos. Essa operação começa no dia de hoje, começa nesta quinta-feira, vai seguir até o dia 3 de maio, operação com atenção ao Dia do Trabalho, operação da Polícia Rodoviária Federal. Adalberto, Mayra.
Muito obrigado, Borges. 8h15. Borges retorna daqui a pouquinho, em qualquer momento, aqui com mais informações, claro, para a gente aqui do Jornal Rádio Universidade. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. Hoje acontece o lançamento do Passaporte Patrimônio Cultural, o Centro Histórico de São Luís, Patrimônio Mundial. Para dar mais detalhes sobre esse grande evento, a gente conversa agora com a presidente da Fundação Municipal de Patrimônio Histórico, Kátia Bogea. Kátia, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer enorme estar aqui na Rádio FM Universidade. Maravilha, satisfação a nossa de recebê-la para falar também dessa ação, né? Muito importante, cultural, educativa, acima de tudo. Enfim, fale do começo, né? O que é esse Passaporte Patrimônio Cultural e quem ele vai atingir? Esse passaporte é uma ação dentro do projeto, do programa continuado de educação patrimonial, patrimônio nas escolas. Esse programa nós começamos lá em 2022 e fizemos uma coleção de livros didáticos, né, que vai do 6º ao 9º ano, ensino de jovens adultos, com todos os temas e subtemas do patrimônio cultural de São Luís. Esse programa está implantado em 100 escolas da rede municipal de São Luís, né, no segmento do 6º ao 9º ano, ensino de jovens adultos. E o programa ele tem várias ações. Uma delas é, por exemplo, o concurso artístico e literário, né, de contos e desenhos que acontece todo ano. Já vamos para a 2ª edição dele. Esse ano já está lançado o concurso nas nossas escolas. E agora a gente está lançando nas nossas escolas que fazem parte do programa o passaporte cultural. O passaporte, ele é um instrumento dentro das escolas para possibilitar uma visita ao centro histórico, aos nossos bens culturais, aos monumentos, com intencionalidade pedagógica. Então, se trabalha dentro da sala de aula, o que está na coleção de livros o ano todo, e quando o professor vai programar a visita, cada aluno, os 40 mil alunos da rede, vão receber, a partir de amanhã já começa a ser distribuído nas escolas, após o lançamento hoje, às 15 horas, lá no Armazém Humberto de Maracanã, no Trapiche Santo Ângelo, os passaportes para os gestores das escolas. Então, o passaporte, nós trazemos dentro do passaporte, Adalberto, 20 bens culturais que foram escolhidos para esse primeiro passaporte. Então, o aluno, por exemplo, ele vai visitar a Casa do Tambor de Crioula. Quando ele chega na Casa do Tambor de Crioula, ele vai receber uma figurinha autocolante, que ele vai colar no passaporte, e depois ele também recebe o carimbo, né, onde ele visitou aquele bem cultural, foi recebido. Nós temos os 20 parceiros ligados ao passaporte, né, de monumentos importantes, como o Palácio Laravardieri, a Fonte das Pedras, Fonte do Ribeirão, o futuro Museu Nacional do Azulejo, Palácio dos Leões, a Rua do Giz, Rua Portugal, o Monumento à Diáspora Africana, Convento das Mercês, enfim, são 20 monumentos, né, que os nossos alunos vão poder visitar, receber o seu carimbo. Vamos ter ônibus próprios do passaporte. Isso é uma ação da Secretaria Municipal de Educação, junto com a Fundação Municipal de Patrimônio, para que o nosso patrimônio, ele seja... A gente só pode preservar aquilo que a gente conhece, que a gente ama, que a gente tem orgulho. Então, nós precisamos trabalhar nos nossos jovens, nossos adolescentes, nas nossas crianças, sensibilizar eles para que eles conheçam o patrimônio cultural da sua cidade e possam se transformar em verdadeiros guardiões desse patrimônio. Afinal, nós estamos falando de um centro histórico que há quase 30 anos foi declarado pela Unesco Patrimônio Mundial. E olha, hoje, no planeta Terra, nós só temos 1.125 patrimônios mundiais. E o Centro Histórico de São Luís é um deles. Então, a gente precisa, para além das ações de preservação, de restaurar um monumento, o centro histórico, partes urbanas dele, nós temos que preparar a nossa população para que ela possa compreender esse patrimônio e, através do seu conhecimento, da sua sensibilização, proteger e defender
esse patrimônio. Maravilha. Isso é com certeza uma ação de altíssima importância, né? Tratando de tudo isso, desse nosso patrimônio, claro, né? E claro, o nosso patrimônio que são as crianças, os jovens, né? Que estão ali nesse período de aprendizado e, claro, aprender já direcionando essas crianças que futuramente vão ser profissionais, vão estar distribuídas aí em vários nichos, né, da nossa sociedade, até políticos também, né, quem sabe, enfim, na engenharia. Mas principalmente, Adalberto, cidadão. Um cidadão que vai exercer a sua cidadania, que vai compreender a sua cidade, a sua história, as suas raízes, suas tradições, sua ancestralidade e poder se portar como um cidadão defensor de todo esse patrimônio. Sim, e a situação, Kátia, de preservação disso tudo, né? Dando essa continuidade, né, do que você está falando. O importante, né, no fundo disso tudo é justamente isso, né? Ajudar a manter isso tudo que a gente tem aqui, porque não adianta ter ali, né, ser o patrimônio, né, o decreto, enfim, aquela coisa do título. Só as leis não asseguram a proteção. Só as leis não asseguram a proteção. É tanto que o Brasil é um dos principais países do mundo que tem o maior número de leis de proteção ao patrimônio. E as leis estão resolvendo? Óbvio que não. O único caminho de transformação de realidades, só existe um caminho, e esse caminho é através da educação. Maravilha, maravilha. Esse momento hoje, então, que vai acontecer à tarde, né, lá no Trapiche Santo Ângelo, que é outro local também, enfim, aquela região está toda belíssima, né? O trabalho da prefeitura também nesse aspecto está de parabéns também, Kátia. Esse lançamento vai acontecer, portanto, né, daqui a pouco, às 15h, né, o Espaço Cultural Humberto de Maracanã, nesse complexo, o Complexo Trapiche Santo Ângelo, que fica no centro histórico. Enfim, com a expectativa justamente desse momento, que é importante para que tenha esse engajamento, né, e a coisa mesmo ela se solidifique, se cristalize. É uma expectativa muito grande. O programa, ele é um programa continuado, é importante entender essa palavra, continuado. Ele não vai sofrer interrupções políticas, administrativas, ele é continuado. São Luís, quando aprovou o seu plano diretor, há 2 anos atrás, incluiu no plano diretor da cidade, olha que coisa, Alberto, incluiu no plano diretor da cidade a obrigatoriedade do município ter educação patrimonial. Inclusive, a própria Constituição já estabelece que a gente tem que fazer educação patrimonial. Nós estamos apenas cumprindo os ritos processuais e jurídicos para implantar em todas as nossas escolas a educação patrimonial. E a partir do final do ano, nós já vamos avançar para o infantil e também do 1º ao 5º ano. Com isso, nós vamos fechar toda a rede. São mais de 80 mil alunos, onde a educação patrimonial vai ser trabalhada de forma continuada, porque só assim a gente vai ter resultados concretos na nossa população para que ela se sensibilize com o valor do patrimônio e torne-se defensora desse patrimônio, compreenda esse patrimônio e a importância dele para as suas vidas. Maravilha. Bom, esse itinerário, como é que vai ser? Porque são várias casas culturais que a gente tem aqui na área do centro histórico, né? O centro de criatividade, olha, tem o... Tem muita coisa. O passaporte, a gente vai revisar ele a cada 2 anos. Esse primeiro passaporte traz 20 monumentos. Esses 20 monumentos, eles todos estão nos livros da coleção, que são trabalhados dentro da escola, né? Então, depois de 2 anos, a gente muda para outros monumentos. E a criança, ela recebe o passaporte e pode visitar os monumentos com a escola, obviamente, né, com os ônibus que estão previstos para o programa, mas também ela pode levar seu passaporte numa visita com a família, com amigos, né? E os bens culturais, que são os nossos parceiros, os representantes desses bens culturais, eles, obviamente, né, vão assinar um termo de colaboração, de cooperação com o passaporte e vão receber esses alunos, né, em seus bens culturais. E o aluno, então, por exemplo, ele vai fazer uma visita ao Palácio dos Leões. Então, lá no palácio, quando eles chegam, vai ser agendado, obviamente, né?
o gestor da escola agenda, faz todo o planejamento com a Secretaria de Educação, para ônibus, lanche, toda essa coisa. E aí, quando a criança chega lá, ele é recebido pelos monitores, recebe lá no monumento um adesivo autocolante do Palácio dos Leões, que eles vão colocar no passaporte, e recebe também o carimbo. Depois ele vai, à medida que ele vai recebendo os carimbos, né, viajando pelo centro histórico, pelos monumentos, pelos bens culturais, e recebendo as figurinhas e os carimbos, quando ele completa o passaporte, o albinho de figurinha dele, ele recebe um certificado da sua escola, dizendo que ele é agora um guardião do patrimônio. E esse certificado tem um número que, ao final de tudo, a gente faz um grande sorteio e o aluno sorteado vai poder experienciar uma viagem a um patrimônio mundial no Brasil. Essa coisa do álbum, incentivo, essa coisa do álbum é muito lúdico também, né? Assim, figurinha Pokémon. Eu quero caçar o meu Pokémon. Eu quero caçar o meu monumento cultural, o meu bem cultural. Vai ser muito bacana. A gente vai movimentar as escolas e, principalmente, de forma lúdica, levar o conteúdo do patrimônio. Eles precisam conhecer. Imagina, tem crianças na zona rural que nunca vieram no centro histórico. Então, a gente está oportunizando a todos os nossos estudantes, né, essa possibilidade de trabalhar esse tema dentro da sala de aula com os nossos professores, porque o programa já formou 900 professores de arte, dos componentes curriculares de arte, história, geografia e língua portuguesa, porque o programa ele é multidisciplinar. Então, como tema integrador, ele entra no currículo nessas disciplinas e é muito bacana. Que maravilha. Kátia, faça esse convite, então, para hoje de tarde. Estamos, então, convidando todos vocês, a Secretaria Municipal de Educação e a Fundação Municipal de Patrimônio, convidando todos vocês para o lançamento do Passaporte do Patrimônio Cultural, hoje, às 15 horas, no Trapiche Santo Ângelo, no Armazém Humberto de Maracanã. O Trapiche também foi todo revitalizado, uma obra realizada pela Prefeitura de São Luís, através da Fundação Municipal de Patrimônio, e a gente tem muito orgulho de, nesse espaço tão icônico, fazer a entrega desse ponto de partida do nosso passaporte do patrimônio cultural, que vai ser um grande sucesso. Então, esperamos vocês hoje lá no Humberto Maracanã, às 15 horas. Maravilha. Presidente da Fundação Municipal de Patrimônio Histórico, Kátia Bogé, muito obrigado. Obrigada. Bom dia. Olha, pessoal, segurem aí, tá? A gente tem um break agora em seguida, tem Tempo Brasil, notícias nacionais, né? E a análise da política com Felipe Clã, hoje falando de outro Felipe, o Camarão, o vice agora é pré-candidato do PT aqui no Maranhão, ao governo do estado. Ele vai falar, vai trazer todos os detalhes. Espera rapidinho, a gente volta já, 8 horas, 28 minutos agora. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Previsão do tempo e tábua de maré. O dia começa nublado, com umidade alta, prevendo chuvinha leve à tarde. As condições atuais em São Luís: 25 graus, com umidade 86%, nublado, 99% de nuvens, ventos de 6 milhas por hora, visibilidade 5 milhas, pressão 30 polegadas, sem precipitação e UV 0.
Previsão do dia, chuva à tarde, com nebulosidade predominante no estado do Maranhão, seguindo o padrão chuvoso equatorial. E nos próximos dias, amanhã, sexta-feira, o dia pode ser nublado com chuvas à tarde. No sábado, nublado também com chuva à tarde. Agora, Adalberto traz a tábua de maré. Tábua de maré, Mara Nogueira, neste dia 30, quinta-feira, primeira pré-amar aconteceu às 6h04 da manhã, com 5,7 metros. A segunda será às 6h31 da tarde, com 5,7 metros também. Baixa-mar, a primeira acontece ao meio-dia e 16 minutos, com 0,6 metros. A segunda, a 0 hora e 17 minutos, com 0,7 metros. Notícias do Brasil. Trazendo as manchetes nacionais, tá? De volta aqui, trazendo as manchetes nacionais. Hoje, começando com Folha de São Paulo, acompanhe com a gente, nos modais de vídeo da Rádio Universidade, no site, no aplicativo e também no YouTube da 106. A manchete é a mesma, tá? Já adiantando. Claro, obviamente, falando sobre a derrota do governo. Senado rompe tradição de 132 anos, rejeita Messias no STF e derrota Lula. Último veto ocorrera sobre Floriano Peixoto em 1894. Placar fica 42-34. Veredito amplia a crise entre os poderes. Parlamento é soberano e temos de aceitar, afirma indicado. O que é que tem na manchete de O Estado de São Paulo, Mayra? O Estado de São Paulo também traz a mesma manchete de forma diferente aqui, mas é o mesmo assunto, né? Lula é o primeiro presidente em 132 anos a ter indicação ao Supremo rejeitada. Jorge Messias foi reprovado pelo Senado por 42 votos a 34. O último revés do tipo ocorreu em 1894. Derrota expõe insatisfação do Congresso com o STF. E ainda, Copom corta a Selic em 0,25 ponto e vê a inflação mais longe da meta. Para finalizar, tem o Globo, né? No mesmo bordão. Tremor político. Em derrota de Lula, Senado barra um indicado ao STF pela primeira vez desde 1894. A articulação de Davi Alcolumbre foi decisiva em histórico revés do governo a 5 meses da eleição. Jorge Messias ficou a 7 votos de ser aprovado. Esse é o assunto que a gente vem agora com a coluna de política aqui com Felipe Clano. É isso, Mayra? Logo após o intervalo, sim, já já. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Política. Recebendo agora Felipe Clã para ter análise política aqui no Jornal Rádio Universidade. Olha, tem tanta coisa, não é isso, Felipe? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Adalberto, Mayra, Borges, ouvintes do nosso Jornal da Rádio Universidade. Tá divertido a coisa, né? O pessoal parece que está comemorando com foguetes. Será mesmo que é um fenômeno eleitoral que está acontecendo no Maranhão e no Brasil, meu caro Adalberto? Felipe, vamos começar pelo Brasil, falando de Jorge Messias, né? E depois a gente vem com Felipe Camarão. Foi uma derrota, né, para o governo federal, uma coisa que a gente até comentou ontem aqui, justamente sobre essa preponderância, né, do legislativo sobre o executivo, enfim, em uma prerrogativa que é do presidente, né, que é a de indicar
os ministros do STF, uma coisa mais do que normal, só que com o passar do tempo, cada vez mais o presidente, no caso o presidente do Senado, né, queria ali que fosse um outro nome, enfim, queria influenciar justamente na escolha do ministro, né, dos ministros, saindo aí, claro, totalmente, né, do normal, digamos, que é a prerrogativa do presidente. E a gente viu aí uma derrota que eu acho que muita gente não esperava, até porque houve um investimento, entre aspas, né, em relação a emendas, né, justamente para poder deixar a coisa tranquila, para garantir. Não foi o suficiente, né? Esses parlamentares aí, esses políticos, eles conseguiram o que eles queriam e também reprovaram, né? No caso, esse nome, né, de Jorge Messias, que inclusive é bom lembrar, é evangélico, né? Ele é uma figura ali que tinha em partes ali do próprio time que tem lá já no Supremo, né, que tem alguns evangélicos, era um nome bem-vindo, né, para eles também. Enfim, não aconteceu, apesar, né, justamente de todas essas costuras. O que você traz justamente nessa análise hoje, Felipe? Olha, Adalberto, deixa eu te dizer uma coisa. Isso aí é um fato do dia, né? Amanhã a manchete já é outra. E você observa que as manchetes, né, dos jornais de grande circulação, que tem todo um aspecto de financiamento da turma da direita, né, da Faria Lima, comemorando como se fosse uma perda absurda do Lula. Eu entendo que parece que os 12 bilhões que o Lula equivocadamente ofereceu para o Alcolumbre não foi maior do que a zanga do presidente do Senado, que tem sérias denúncias presas ao Supremo Tribunal Federal, né, de condutas nada ilibadas. Mas a questão é que qual é o fator eleitoral nessa questão para a direita comemorar, para a turma do Bolsonaro dizer que derrotou o Lula? Perderam uma indicação. Os próprios evangélicos do Congresso Nacional se revoltaram contra o Alcolumbre, né? Críticas severíssimas, inclusive, porque entenderam que o Alcolumbre voltou com respeito, né? E, por incrível que pareça, o áudio dele estava aberto, né? E ele falou lá para o líder do PT no Senado que a vitória seria de 8 votos antes de sair o resultado. Quer dizer, é uma piada. O Congresso Nacional continua uma piada. A política do Brasil, os poderes do Brasil continuam uma grande piada. Agora, eu faço aquela pergunta, tá bom, e o nosso amigo que está lá em Cajapió, está lá em Cururupu, o que isso muda na vida deles? O que isso interfere na questão do voto? Né? Em nada. É igual todo mundo dizendo, agora definitivamente o senador Everton Rocha, né, se acabou no Maranhão. O cara lá sabe de alguma coisa. O relatório do Everton foi aprovado. O que não foi aprovado foi o plenário, que aí dependia da articulação, não somente do Everton, mas do líder. Tanto que o líder estava lá, com aquela cara de bobo, né? Dizendo que não estava entendendo nada. E estava entendendo, porque o governo foi avisado que o Alcolumbre não queria o Messias, né? O Alcolumbre queria o ex-presidente do Congresso, porque o Alcolumbre queria ter um ministro seu, né, que ele entende que mandaria. A questão é essa, ninguém discutiu as relações, o equilíbrio, né, a paz, essa polarização absurda que vive esse país, entendeu? Está se comemorando qualquer coisa, mas não se comemora a mudança, o desenvolvimento, né, a educação deste país, o respeito às famílias, né, é coisa de tradição, é coisa de costumes. Parem com isso. Dentro da casa das pessoas, quem manda é a família, não é político, não é ministro de Supremo, não é presidente da República. A gente precisa reconduzir todo mundo para o seu devido lugar, meu caro Adalberto.
Amanhã é feriado, amanhã é dia do trabalhador, né? A manchete já vai ser outra. Se não der gente no evento dos sindicatos, do Lula e tal, o Lula já vai perder a eleição. Ainda nem começou. Eu ainda nem entendi que o Lula já está fazendo campanha aberta. Olha, o Lula é um bicho experiente, viu? Tem que lembrar que ele ganhou de um presidente que estava sentado na cadeira, meu caro Adalberto. É verdade. E, Felipe, muito provavelmente essas relações aí, como já adiantaram aqui as manchetes, né, já não vão ser tão boas assim como já não vinham sendo, vai piorar com certeza. Mas aqui a gente vai ficar na expectativa e trazer, claro, essa análise com o desenrolar dos dias que serão intensos. E falando agora sobre dias intensos, né, o Maranhão vive dias intensos, Felipe. Agora com Felipe Camarão sendo anunciado finalmente pelo PT, né, como o pré-candidato ao governo do estado pela legenda, né, aqui no Maranhão, né? Que bom! Agora eu te pergunto, Adalberto, e aos ouvintes, Mayra, Borges, o PT continua sendo o PT, né? Aquela coisa que a gente fala todo dia. Adalberto, a Rádio Universidade, né, este veículo tão respeitado, a TV Universidade, recebeu algum comunicado oficial, algum vídeo do presidente Edinho Silva, presidente do PT, né, confirmando o nome do Felipe Camarão como o pré-candidato? Vocês receberam? Porque nós não recebemos, o Imparcial não recebeu, né? Eu fiz umas 10 consultas ontem, né? E ninguém, todo mundo, quando eu perguntava, disse, é mesmo, as pessoas dizem, é mesmo, né? Ou seja, ouviram falar que numa reunião com um telefone, por meio de telefone, entre a comissão, que nem mais é provisória, porque nem existe a comissão provisória do PT no Maranhão, né? Entre as pessoas que participam, são filiados do PT, o Edinho Silva teria falado. Eu acho maravilhoso para acabar com isto. Ontem mesmo eu estava dizendo que nos causa constrangimento, né? O pré-candidato de um partido como o PT, no final de abril do ano eleitoral, ainda ter que ficar todo dia lutando para confirmar que é pré-candidato. Eu acho isso uma falta de respeito, uma maldade absoluta, entendeu? O Felipe é uma pessoa preparada, a gente fala isso todo dia. Agora, é importante que o PT, né, tenha discernimento e traga um vídeo, e traga uma decisão por escrito, né, para que a imprensa, para que todos os meios políticos possam entender. Essa decisão, para você ter uma ideia, semana retrasada nós já tínhamos essa informação, né? E quando nos trouxeram essa informação, nós falamos exatamente isso. Olha, que bom, mas por favor, anunciem oficialmente, porque nós já estamos cansados de todo dia, né, tá com esse assunto, ou seja, é água fervendo o tempo todinho, sem gosto. Vamos botar gosto agora na campanha do Felipe. Agora tem um detalhe que é impressionante. Aí é que eu digo, o PT sendo o PT, se for verdade, o que também colocaram do tal telefonema que alguém escutou. Eu não sei quem foi que escutou, né? Teve veículo aqui que anunciou um estardalhaço, né? Mas quem foi que escutou? Quem é uma pessoa oficial do PT do Maranhão que escutou? O que me colocaram é que, nesta conversa, os membros do PT, né, estão liberados para ir para a campanha de quem quiser, desde que essa campanha seja do Lula, né, que tenha palanque, espaço para o Lula. Não é verdade? É muita loucura isto, você para pensar. Mas também, ao mesmo tempo, vamos entender que o Lula, que
de burro não tem nada, né? O Edinho, que de burro não tem nada, a Gleisi, toda essa turma do PT, né? Que a turma é antiga, a gente já conhece todos esses processos. Eles sabem que o PT do Maranhão, né? O Felipe, né? A sua turma, não tem força, não tem palanque, né? E ele precisa de um palanque. A eleição no Brasil está empatada, só que são 4 candidatos contra um candidato, ou seja, dos 5, todos estão no mesmo patamar, e Lula sofre muito com isso. Se ele não tiver os quase 2%, né, de votos no Maranhão, o Lula não leva, né? É muito simples a questão. Agora, é importante entender o seguinte, que o Lula atendeu os dois lados. Ou seja, atendeu o Grupo Brandão, né, liberando, se for o caso, vamos esperar o discernimento, a palavra agora é discernimento. Eu acredito que seja verdade, até porque já estava cansativo essa coisa, né? Mas vamos entender que o Lula, espertamente, através do Edinho Silva, né, atendeu tanto o Grupo Brandão como o Grupo dinista. Ou seja, ele não tinha como escapar, né, de ser refém da toga do STF, né, e de compromissos, né, e também ele não podia perder o palanque do Brandão, que sempre foi um aliado. Pelo que eu consultei ontem, né, o pessoal do Brandão disse, Felipe, para nós não vai mudar nada, entendeu? Nós vamos continuar levando o nome do Lula por todo o Maranhão. E nós somos os únicos que têm condição de levar o nome do Luiz Inácio Lula Silva como pré-candidato à reeleição no Brasil, meu caro Adalberto. Felipe, vamos acompanhar, claro, né, esse desenrolar nos próximos dias. Amanhã, feriado, né, já adiantando aqui, aproveite o dia, né? Dia do trabalho, dia do trabalhador. E, claro, 100 anos de Imparcial, inclusive, já marcando aqui com Célio Sérgio, né? Para a gente gravar um programa especial para falar sobre os 100 anos do jornal O Imparcial, né? Claro, um abraço por meio, né, de você que faz parte da equipe para todo o jornal O Imparcial. Nós ficamos muito felizes, né? Nós estamos muito emocionados, né? Hoje nós vamos nos reunir para assistir o vídeo institucional. Olha, eu queria dizer às pessoas que o Imparcial, né, é uma paixão, mas não é só minha, não, é uma paixão de muitas pessoas. Eu não conheço uma pessoa que diga que o Imparcial não foi importante na vida delas, né? Sendo profissional ou sendo leitor do jornal Imparcial, todas as pessoas entendem o Imparcial como um patrimônio. Não é à toa que a presidente Iracema e o governador Carlos Brandão, né, ofereceram o título de patrimônio imaterial, né, para o jornal Imparcial, mais do que merecido, né? A Câmara também, o vereador Jonathan, né, na próxima, mais para frente, vai ser também, né, junto com a Ismênia, que eu tenho certeza, né, vai também assinar esse processo que institui o Imparcial. É muito bom. Eu só posso lhe dizer que nós todos estamos felizes. A direção dos Diários Associados vai estar aqui, o presidente do Correio Brasiliense já confirmou a presença, né? Então, assim, nós estamos em festa. Esse período agora, até a próxima semana, né, é para festejar. Na verdade, até o final do ano, porque nós temos programações, né, e ações para o ano todo, que é um ano, né, de centenário. Você me permite só uma vírgulazinha, né? Apesar desse agradecimento querido, né, da nossa Rádio Universidade, de todos os jornalistas, eu queria só levantar um detalhe que na segunda-feira nós devemos voltar com essa história,
que é o tal do empréstimo, que a oposição dinista está fazendo um estardalhaço, né? Eu ainda não li, né, a mensagem do governador, eu sou muito sincero, então eu preciso parar para ler, até porque nós estávamos cuidando da edição, que me parece que já tem 50 páginas, viu? 50 páginas, muita gente participando. Mas o que eu queria dizer é que sobre esse empréstimo, o que eu consegui levantar até agora é que são 5 empréstimos. Um é para com BIRD, que é para pagar um cabo de internet que vem pelo oceano da Europa, ou seja, fundamental para a tecnologia do Maranhão, né? O outro é para a construção de casas da capital, do PAC, né? E o outro é uma autorização para remanejar, né, de sair de A de B para A, ou seja, para diminuir a carga dos juros. É um refinanciamento que todo mundo faz todo dia, né? Não consegue. Quando você tem o banco que oferece, é claro que você vai fazer um refinanciamento. Mas segunda-feira, se nós tivermos esses dados, nós vamos voltar, porque me parece que a agressividade, né, está muito forte. Ontem mesmo teve um negócio estranhíssimo, que o deputado Rodrigo Lago e o Carlos Lula encerraram a sessão, né? Eu até agora ainda não consegui entender, se bem que a gente não tem que se preocupar muito com essas coisas, né? Não é verdade, meu Adalberto? Porque é a manchete deles para o dia em ano eleitoral. Meu caro Adalberto, Mayra Borges, um feliz Dia dos Trabalhadores aos nossos ouvintes, né? Lembrando que nós não temos feriado, porque a notícia e a política não tira licença, meu caro Adalberto. A notícia não para, Felipe. Segunda-feira a gente tem de volta aqui a análise de política com Felipe Clã. Um ótimo final de semana também. Mara Nogueira, a gente finaliza aqui o Jornal Rádio Universidade. A gente volta, portanto, na segunda. Amanhã é feriado, tá? Com mais informações aqui para você, tá? Um ótimo final de semana. Aproveite o feriado também. Um ótimo Dia do Trabalhador e até segunda-feira. Tchau!